Eu sou a Mar, tenho 25 anos, sou mineirense, goiana, moro em Anápolis, sou artista do teatro, do audiovisual, atriz, produtora, diretora, dramaturga. E eu fui a vencedora do prêmio Revelartes na categoria Cidades do Interior. Vem comigo conhecer minha história. Eu iniciei minha trajetória com a arte em Itaberaí, que é uma cidade que eu morei. Eu não tinha um contato anteriormente com arte, lá não tem um centro específico e eu estudava numa escola, no ensino fundamental. Depois eu fiquei sabendo que tinha um curso de teatro acontecendo de uma outra escola, de uma escola pública inclusive, um projeto de teatro, e eu pedi para minha mãe falar com esse professor para entrar, mesmo não sendo da escola. Aí eu entrei e fiz um ano de teatro lá, eu acredito que eu tinha 10 anos, e depois parei desse um ano. Em seguida a gente muda para Anápolis em 2012 e eu fiquei sabendo que aqui tinha escola de teatro. Aí eu pedi para minha mãe para eu entrar e fazer o curso de teatro. Isso em 2013 eu iniciei lá. É um lugar que me formou, fez a minha base enquanto artista. Eu fiquei de 2013 a 2016 estudando lá e entro para a Companhia Napolina de Teatro, ao mesmo tempo que eu estou finalizando a escola de teatro. Eu inicio em 2015 e saio em 2017 da CAT, apresentamos alguns espetáculos. Depois eu entro na universidade em 2017, ao mesmo tempo que eu ainda estou na companhia de teatro. Então sempre fiquei nesse trânsito Anápolis, Goiânia, também com a minha arte, fazendo lá e aqui. Em 2016, finalizando o curso de teatro, eu juntamente com outras colegas, a gente funda a Companhia de Teatro Pneuma, em 2016, a qual faço parte até hoje. Na minha infância, eu fui uma pessoa expressiva, uma criança expressiva. Eu gostava de atividades de movimento. Eu ia muito para a roça, eu vivi a minha infância toda indo muito para a roça, fazendo atividades ao ar livre. Eu não gostava de coisas tecnológicas, de computador. E na escola eu não tinha uma proximidade tão forte com a disciplina de arte, mas ao mesmo tempo eu gostava muito de dançar. E propunha em épocas temáticas que as escolas costumam fazer, eu puxava geralmente, montava coreografia junto com uma outra amiga e gostava muito de dançar. As pessoas me chamavam de pé de valsa, as outras mães que viam, porque eu era naquele momento, né, naquela socialização, o único menino que dançava. E que dançava bem, né? Que tinha uma expressividade, que tinha uma malemolência. Eu sempre fui uma pessoa feminina, né? E isso incomodava, né, familiarmente. O sentimento que me passa quando eu me movimento, quando eu comecei a dançar, é de conseguir falar coisas que eu não podia falar, coisas que eu pensava que eu não podia expressar, dizer. A minha vida, eu sinto que grande parte era um segredo, né? Como se a minha identidade, a minha sexualidade, quem eu era, não podia aflorar. Porque eu ouvia, não anda assim, anda direito, tira a mão da cintura. Então isso me podava muito para uma criança que era super feminina, que tinha uma feminilidade muito aflorada diante dos outros meninos. E eu dançava na escola, eu também dançava com primas quando eu ia de férias, encontrava. Eu tinha muito esse movimento de gostar de coisas que eu não poderia fazer, né? Que meninos não podem fazer.
de poder pentear o cabelo, de poder fazer uma dança. Várias vezes aconteceu de eu propor na família, eu e primas, que a gente queria apresentar. Numa reunião de família, a gente preparou uma dança e a gente quer apresentar. Então era uma forma de eu me expressar. Eu sinto que o teatro, a expressão, eu também sei Libras, trabalho com Libras, eu acho que a expressão é esse lugar de eu dizer coisas que são da expressão e não da palavra. Isso para mim é de uma importância. Eu trabalho com teatro do absurdo e eu vejo no cotidiano isso, assim, o nosso jeito de fazer, o meu jeito de expressar lá atrás, que não eram palavras ou que eram palavras cortadas, que eram coisas meio ditas. Eu acho que isso faz sentido para mim, porque na minha trajetória sempre foi assim, né? Foi um segredo de ser quem eu era. E hoje, expressando quem eu sou, eu sinto que eu contemplo a criança que eu não podia tocar numa lixa porque eu ia achar que minha mãe ia brigar comigo, que a pessoa ia brigar comigo, que eu não podia tocar em coisas, fazer coisas, dizer coisas que eu queria dizer, que fazia parte de mim. Quando a minha mãe fala sobre, ou a minha família fala sobre eu mudar, transformar as pessoas na sociedade, você mudou. Eu sempre digo que agora vocês me conhecem. Agora eu sou quem eu sou. Nessa época que eu entrei no teatro, que eu cheguei em Anápolis, eu interpretei várias feminilidades no teatro. Sem me dar conta, ou sem querer me dar conta, sem tocar nesse assunto, porque eu sinto isso. A minha adolescência é sobre coisas que eu não podia tocar, nem para mim mesmo, então eu me escondia. Então no palco eu conseguia expressar sobre isso e representar feminilidades, que era aquilo que eu queria representar. Então foi através das personagens que eu construí muito da minha identidade, que eu percebi o que eu podia ser através de uma personagem, mas acabou aquilo, eu não podia continuar sendo aquilo. Mas eu descobri movimentos, eu pude naturalmente fazer os movimentos e o público me assistir, e o público gostar ou não gostar e ver aquilo e transformar, porque ver um menino fazendo uma menina, meu pai me vê fazendo personagens femininas, às vezes que ele foi me ver, era um momento sem que seja uma briga, sem que seja uma grande problemática, falar sobre transgeneridade. Eu sou uma agênera, não binária, travesti, mulher. E se isso é muito complexo, é só pensar que eu sou a Mar. E para mim foi um desafio poder entrar em contato com a minha própria consciência de ser, enquanto identidade, e é um grande desafio todos os dias que as pessoas lidem com isso. Então, nesse sentido, os meus desafios esbarram muito na transfobia, de ser chamada pelo nome morto dentro do próprio ambiente artístico. Eu digo, em resposta ou em consonância com as pessoas que falam que a arte é um ambiente acolhedor, que a arte também é um espaço acolhedor, mas que é um espaço também de violências, de ser chamada pelo nome morto, pelo pronome morto, de ser vista muito num lugar de violência, de brigar, de falar. E eu me sinto assim porque eu me vejo colocada sempre assim. Porque, na verdade, eu sempre tenho que falar, em todos os lugares. E isso é um pouco da minha pesquisa. Para romper esse movimento, essa alienação social, esse forjamento de uma identidade cis, eu vou para a minha pesquisa de TCC
que é transgeneridades tensionando, dialogando e trançando caminhos com as escolas de teatro, com a formação de teatro. Então eu volto na minha adolescência, na minha formação, para analisar o processo de formação teatral numa perspectiva de uma pessoa trans. Também analiso a Escola de Teatro de Anápolis, esse processo de formação lá, enquanto eu me identificava como um menino gay. E depois vou para a universidade, que é um momento que eu já chego com o desejo de ser chamada de Mar. Saio de um ensino médio militarizado, de uma escola militar, e vou para a universidade, nesse movimento artístico ao mesmo tempo, que é o que eu acho que não me deixou ficar louca, é estar na arte. Mesmo eu estando no militar, eu fazia escola de teatro e fazia ACAT. Eu estive sempre na minha adolescência saindo de casa, sair de casa e ir para o teatro, ensaiar era um momento de diversão. Por isso que hoje eu ainda tenho um confronto de eu estou indo trabalhar agora, mas porque por muito tempo eu estou indo viver, eu estou indo poder ser eu estou indo fazer participar de um momento muito legal. Então eu entro na universidade com desejo de ser chamada de Mar, mas com muita vergonha disso. Então eu não conseguia dizer o meu nome. Eu queria ser chamada assim, mas eu tinha medo de conhecer uma pessoa nova docente, porque ia ser um momento de apresentação. Ia ser um momento que eu não queria falar nada, que eu tinha medo. E algumas pessoas, as pessoas mais próximas, amigas, foram muito importantes para me dar suporte, para dizer o meu nome. O nome dele, né, naquele momento o nome dele é Mar. Então era esse paradoxo. Eu sinto que minha vida é sempre esse lugar de paradoxo, de identidade. A minha pesquisa ela é toda no feminino, o texto inteiro, então ele causa um pouco também de estranhamento. Esse estranhamento é justamente a tentativa de passar esse sentimento que é o olhar que muitas pessoas me olham. Principalmente no período da universidade, que era um momento de mescla bastante de universos, feminilidades, de masculinidades. E então eu escrevo nesse lugar todo feminino, discordando da norma padrão, da norma culta. Ao mesmo tempo, eu sou a primeira não binária do estado de Goiás a conseguir a retificação de gênero e do meu nome via processo judicial. Em 2020 eu entro com o processo e em 2023 sai o resultado do processo. E sou a única até hoje, porque é somente por via judicial e até hoje ainda não tenho conhecimento. Então, a minha orientadora me dizia: Mar, eu sei que está difícil. Na verdade, eu não sei mensurar, mas você me disse que está difícil. O seu é o primeiro TCC que fala sobre isso. Tanto que quando eu entro no mestrado, o que eu ouvi dizer é: quem aqui fala sobre gênero? Porque minha pesquisa era sobre gênero e ninguém fala sobre isso na universidade. Né, dos professores. Tem diversas pesquisas, outras muito importantes também. Então, eu falo sobre esse movimento, sobre essa conquista do nome e entro no mestrado com a minha pesquisa sobre dramaturgia, porque eu me vejo, lá em 2021, vomitando um monte de coisa que eu não conseguia dizer. Então, nasce a primeira dramaturgia minha, que é Meia Xícara e Só, que é a minha vida, os meus pensamentos desconexos. E eu monto esse espetáculo pela Lei Aldir Blanc. Nesse momento, a Pneuma também já tem outras pessoas. Sempre acreditei na Pneuma e fiz a Pneuma como um teatro de grupo, que só se faz coletivamente. A gente tem outra pessoa trans, não binária, no grupo. Temos mulheres, a maioria de pessoas foram mulheres. E acredito nessa rede de mulheres fazendo arte juntas. Eu pesquiso pessoas trans, essa é uma prioridade nas minhas pesquisas, que
a maioria ou muitas das minhas referências sejam pessoas trans. Hoje tenho como referência Dodi Leal, que é a primeira professora do mundo a entrar como professora permanente na universidade pública, professora lá na Bahia, na UFSB. Tenho Linda Quebrada, tenho Letícia Nascimento, tenho Majur, tenho Line, que são artistas que, principalmente através da música, que é o que chega mais fácil do que ver outras pessoas de teatro, que o teatro se faz presencialmente, as artistas da música foram muito impulsionadoras de poder ter um afeto, de me sentir acolhida, de perceber que as minhas vivências se parecem com a delas, de que eu possa alcançar outras coisas, novas coisas. Então eu fui em busca de formação, pesquiso, né? Estou no mestrado e hoje sou atriz, sou diretora, cursei direção teatral na SP Escola, fui para São Paulo, sou produtora, aprendi a maioria da produção fazendo e não cursando um curso, mas também fiz. E sou dramaturga. Dramaturga, eu digo que eu estou começando só, sou uma bebezinha, mas pesquiso e tenho dramaturgias escritas e pesquiso dramaturgias de outras pessoas de uma forma autobiográfica. E é uma coisa que se fala, é um assunto que se fala muito hoje, que nós, pessoas trans, viemos falando a importância da autobiografia na pesquisa de pessoas trans. Porque são elas falando sobre elas, sobre as vivências dela, confabulando. E é uma prioridade para mim saber quando uma pesquisa é sobre pessoas trans, quem escreveu, se é uma pessoa trans. Não que essas pessoas não possam falar sobre a gente, mas falar do lugar delas. Também sou intérprete de Libras, como eu falei, sou do movimento, sou expressiva, sou multiartista. Ganhar o Prêmio Revelartes e ser a primeira pessoa trans ganhando o Prêmio Revelartes e estar do lado das pessoas que ganharam, das pessoas que competiram, é muito importante para mim, porque são pessoas que eu acompanho, que eu sigo, que eu sou fã. Eu acredito que é importante a gente mesma escrever a nossa história, porque muito tempo a gente não esteve na história escrita, que é a que é repassada, e a gente falar sobre a gente, votar na gente, expandir o mercado de trabalho para que a gente esteja em qualquer posição que a gente queira estar, que a gente esteja na universidade, que a gente tenha referências, né? Como eu digo na minha pesquisa, que não tem nenhuma referência bibliográfica no curso de teatro que fala sobre gênero, e hoje nós temos. Eu acho que é um momento de expandir, que a gente tem reconhecido e tem nos apoiado. Isso é fundamental. E para as pessoas trans, continuem, acreditem em você, faça as coisas no seu tempo, porque você sabe as consequências das coisas que você passa. Mas não desiste, não desiste. Por muito tempo eu quis desistir, tentei desistir, mas não desisti. E hoje sou professora na escola pública, uma travesti, na sala de aula, sendo referência para estudantes, para pais, para todas as pessoas envolvidas, e estou aprendendo, porque também não tem muitas de nós e eu estou num movimento de aprendizado. Pois prazer, Madame Canela, boa de conta, boa de ideia, lavadeira, atriz, benzedeira, assustadeira da 5ª escola do susto de Presidenta Carmela do país.